Olá, boa tarde, noite. Daí onde tu tá, né, Poli? Já é a noite. Bem-vinda. Oi, Cris. Boa noite. Sejam bem-vindas. Oi, Rose. Boa noite. Gente, resolvi fazer essa live porque rolou muito assunto, né, sobre respeito, sobre equilíbrio de troca nos meus stories na última semana. Então eu quero entregar esse conteúdo aqui para vocês. Vou buscar fazê-lo da forma mais rica possível, da forma mais profunda possível, porque vocês sabem que eu não sei trabalhar de forma superficial, eu só sei trabalhar de forma muito profunda. Então, por mais que seja uma live, eu vou me aprofundar no conteúdo para que vocês possam extrair, né, o melhor daquilo que eu puder passar e que vocês possam levar para a vida de vocês, para o comportamento de vocês, para as relações de vocês principalmente, né? Então, primeiro de tudo, né, eu quero aqui pedir permissão para poder entrar aí na vida de vocês, entrar na casa de vocês, entrar no coração de vocês, falar com a alma, com o coração de vocês, para que tudo aquilo que eu esteja compartilhando possa, de fato, não ter resistências. Então, abra o teu coração, recebe, porque o que eu vou entregar para vocês aqui hoje é ouro. Nós vamos falar sobre equilíbrio de troca e sobre respeito dentro das relações. O que é equilíbrio de troca, como que funciona esse equilíbrio de troca, o que é respeito, como que nasce, onde nasce, o que come, sabe assim? Eu vou falar sobre, vamos destrinchar o que é respeito dentro das relações. Topam? Vamos nessa viagem junto comigo aqui? Para isso, é claro que eu vou convidar vocês a pegarem esse aviãozinho que está aqui embaixo e compartilharem com amigas, amigos, com pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, para que todos possam de fato extrair, né, esse melhor e também se beneficiar desse conteúdo que eu compartilho aqui com vocês, que eu acho que é de, sabe, é de ajuda, é de interesse, é de benfeitoria, assim, para todos, porque quanto melhor a gente souber se relacionar, menos corações machucados a gente vai gerar por aí, né? Menos a gente vai colocar o nosso coração machucado e menos é a disposição também de outros machucarem o nosso coração. Então eu vou começar aqui com um ponto, vamos direto ao assunto, porque eu também não quero ficar perdendo tempo de vocês, né? Então, como eu falei, a live vai ser sobre respeito e equilíbrio de troca, e não sobre equilíbrio de troca e respeito. Essa ordem aqui é importante, porque o respeito vem antes da troca. Olha que lindo, né? Se a gente não consegue ter respeito, a gente não vai conseguir trocar de forma equilibrada com o outro. Olha que profundo, né? Então não adianta querer chegar numa relação e querer trocar com o outro se eu não sei nem como é que eu ajo com respeito por mim mesma e com o outro. Então, o equilíbrio de troca dentro de uma relação começa com aquilo que a gente chama de respeito. E eu já quero lembrar uma coisa para vocês bem importante. Para metade no final dessa live eu vou contar uma história. E essa história, gente, ela é simplesmente imperdível. Então, assim, não saiam daqui sem antes escutar essa história, porque eu tenho certeza que ela vai tocar o coração, a alma, tudo de vocês e vai gerar um impacto muito profundo, tá bom? Então, mais uma vez, convido vocês a compartilhar essa live com outras pessoas, pelo menos aí com 3 amigas do teu direct, para que todo mundo possa se beneficiar, tá bom? Então, vamos lá. O que é o respeito, gente? Respeito significa respeitar a individualidade do outro, quem o outro é e principalmente tudo que conduz esse outro. E quando eu falo tudo que conduz, eu estou falando a níveis espirituais e inconscientes, tá? Então, respeitar o outro significa entender dentro de você
que o outro já tem uma história antes de você, que já tem vivências antes de você, que tem uma família antes de você. Quando eu digo família de origem, talvez já tenha tido até uma família de ter criado uma família com uma outra mulher, com outro homem. Então, respeito significa eu olho para tudo que compõe o outro e dou um lugar no meu coração. Isso é respeito. Então, é eu olhar de um lugar maduro, consciente, adulto e entender que, uau, o outro tem uma história antes de mim. Qual que é o maior problema nas relações? O problema nas relações é que as pessoas entram nas relações sem respeitar quem o outro é, sem respeitar o que o outro já viveu, sem respeitar a bagagem emocional, física, psicoemocional do outro. Então começa a dar treta já por ali, né? Já no início, já na largada. Eu não aceito quem o outro é, eu tento mudar. Então aqui é importante a gente entender que quando a gente vai respeitar uma outra pessoa, eu preciso não apenas respeitar quem o outro é, mas eu também preciso respeitar a biologia daquela pessoa. Isso significa que eu preciso respeitar o que é um homem e o que é uma mulher. Eu não posso, se eu estou numa relação, eu mulher, com outro homem, eu não posso querer fazer do outro homem uma mulher, que é também o que muito acontece. Muitas mulheres querem fazer do homem a sua melhor amiga. Muitas mulheres querem fazer do homem a sua parceira. Querem que o homem haja, pense e sinta como elas. Gente, não dá certo. Não tem como, porque homens, biologicamente falando, se comportam diferente de mulheres. A mesma coisa os homens. Não adianta um homem querer entrar numa relação e querer que a mulher seja o brother dele. Querer que a mulher tenha comportamentos assertivos ou direcionados como os homens têm. Não vai dar certo, as coisas vão começar o quê? A entruncar. Mas é claro que, como aqui eu estou falando para mulheres, então eu vou falar deste lugar, ok, gente? Mas lembra que toda live vale para os dois, homens e mulheres. Quando eu não trocar, entendam aí que pode ser trocado, tá? Pelo inverso. Então, quando você entra numa relação, você primeiro tem que entender que aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem um pretérito, aquela pessoa tem laços emocionais, aquela pessoa tem uma história com a família de origem, aquela pessoa tem vivências que moldam quem ela é. Isso significa que moldam a partir de crenças, as decisões que ela tem na vida, ok? Junto a isso, a pessoa tem uma estrutura biológica que faz com que ela haja de forma diferente de uma mulher. Então, gente, assim, ó, mulheres, por favor, vocês querem um relacionamento saudável? Primeiro de tudo, entendam como o homem funciona, sabe? Entendam quais são as nuances de um homem. Como é que um homem biologicamente funciona dentro de uma relação? O que ele oferece, o que ele não oferece, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Muitas vezes nós mulheres, eu falo por mim, né, nós somos extremamente tagarelas, a gente adora falar sobre 1000 coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes o homem não vai acompanhar, porque homens funcionam de forma diferente, né? É claro que dentro de uma relação afetiva a gente precisa aprender a ceder, a gente precisa aprender a trocar, só que isso é uma outra etapa se a gente souber respeitar em primeiro lugar, né? Para poder o quê? Dar e receber, que é o equilíbrio de troca. Então isso é uma consequência. Primeiro eu tô falando aqui então de respeito. Então vamos lá. Se você quiser aprender a respeitar o que é um homem no sentido biológico, estrutural, de comportamento, a tua primeira referência de homem você vai ter que aprender a respeitar, que é o seu pai. Não tem como você querer respeitar um homem na sua vida se você não conseguiu aprender a ter respeito pelo teu pai. Se dentro de você guarda mágoas, ressentimentos, exigências, tristezas, lutos mal elaborados com relação ao teu
pai ou aos homens de referência da tua família, muito dificilmente você vai ter uma postura de respeito diante dos homens na tua vida. E veja, isso muitas vezes não vai se manifestar logo de início, porque muitas vezes você vai dizer assim, mas eu super respeito meu homem, mas aí é que está o ponto. A questão não é o que tu acha, a questão são os efeitos que você tem dentro da relação afetiva. Quanto mais respeito, postura de respeito você tiver pelo seu homem, mais respeito esse homem vai ter por você. É diretamente proporcional. Gente, vocês estão acompanhando, tá fazendo aí sentido para vocês? Se comuniquem aqui comigo, façam perguntas, tá aberto para perguntas, vai ser o maior prazer poder compartilhar com vocês aqui perguntas e respostas, tá? Então, como eu estava falando, o primeiro respeito que a gente vai precisar cultivar dentro de nós é o respeito pelo masculino do nosso pai. Então, se a gente tem, como eu falei ali, críticas, julgamentos, exigências, daquilo principalmente do que faltou com meu pai, da minha infância com meu pai, inevitavelmente, quando essas dores não são trabalhadas dentro de você, num processo de terapia, num processo de aprofundamento, de ressignificação das tuas dores, dos teus traumas, a tua tendência é projetar essas dores numa outra pessoa, no caso, no teu parceiro. É inevitável, não tem como. De forma inconsciente, você vai começar a exigir, você vai começar a criticar, você vai tentar manipular ao ponto de moldar o outro para que o outro faça, haja ou te dê aquilo que você quer, baseado na tua falta ali atrás com teu pai. Então, de novo, se você não aprender a ter respeito pelo teu pai, você não vai conseguir ter respeito por uma outra pessoa. Outro ponto aqui importante, quando a gente começa a curar as nossas feridas emocionais, aquelas que foram cultivadas ali na infância, a gente também não aprende a ter respeito por nós mesmas. Então, quando a gente tende a entrar numa relação, a gente entra sem limites, sem ter consciência do que é aquilo que eu gosto, do que é aquilo que é o meu prazer, do que é aquilo que faz sentido para mim. Então, eu entro numa relação sem respeito por mim. Então, inevitavelmente, quando eu entro numa relação onde eu me sacrifico o tempo inteiro, onde eu passo dos limites o tempo inteiro porque eu tenho medo de ficar sozinha, porque eu tenho medo de não ser amada, porque eu tenho medo de ser rejeitada, quando eu passo dos meus limites, quando eu não estou me respeitando, eu vou projetar isso também no outro. Então, muitas vezes, quando eu me desrespeito, eu vou querer que o outro se desrespeite também para poder me agradar. E aqui geram relacionamentos tóxicos, aqui geram relacionamentos desequilibrados, de codependência emocional, de dependência emocional. Então, a gente está falando sobre respeito em vários níveis, que não é simplesmente olhar o outro e respeitar, tipo, não vou trair, sabe? Porque isso é o básico. Isso é o básico do básico. Vou me comprometer para não gerar dor no outro. Gente, são níveis muito profundos. Porque assim, a forma como você fala, a forma como você se postura, a forma como você interage com o outro, muitas vezes é inconsciente. Esse inconsciente vem dessas feridas, quando não tratadas lá de trás, que geram os conflitos que tanto desestabilizam as relações afetivas. Pai que trai a mãe, qual o efeito no futuro da filha? Desculpa. Qual o efeito no futuro da filha? Então, vai depender de como essa filha enxergou esse trauma, né? Os efeitos são muitos. A menina pode ter inseguranças muito profundas, pode buscar o pai nessas relações, pode buscar homens similares ao pai, porque através do trauma ela vai se conectar com o pai, então ela vai atrair homens que mentem, homens que traem, homens que não assumem ela, homens que a desrespeitam. Pode gerar uma série de efeitos. Tem que entender como que essa menina viu a traição do pai, como que essa mãe
lidou com a traição do pai, foi uma mãe que fez escândalo, foi uma mãe que foi submissa, foi uma mãe que aceitou essa traição, foi uma mãe que falou para todo mundo o que o pai fazia, esses efeitos, eles vão gerar um determinado comportamento nessa criança. Então, isso tem que ser visto de forma profunda dentro de uma sessão, né? É muito superficial o que eu posso falar aqui, porque eu não conheço o caso, mas vai por esse caminho. Tá ficando claro aqui, gente, que o respeito ele é muito mais profundo do que um mero comprometimento. O respeito ela é uma postura, e é uma postura que vem do nosso coração a partir dos nossos traumas, daquilo que a gente traz, de questões não resolvidas dentro de nós, que quanto mais a gente vai trabalhando, mais respeito a gente vai tendo pelo outro. Porque assim, gente, quando tu respeita a tua história ao ponto de curar o teu coração, dizer assim, nossa, eu vou proteger esse coraçãozinho aqui que já passou por tantas coisas, você já olha para o outro com o mesmo respeito, numa projeção. Então, da mesma forma que eu projeto coisas negativas, ruins, eu também projeto coisas boas, coisas saudáveis no outro. Tudo vai depender daquilo que eu carrego dentro de mim. Outro ponto aqui importante de ser lembrado é que, lembra, eu falei sobre respeitar o pai, respeitar a tua história, respeitar os teus traumas, respeitar as tuas necessidades, respeitar quem você é, mas também vou falar aqui de relacionamentos anteriores. Gente, o número de tretas que eu atendo em consultório diante de situações onde os relacionamentos anteriores não foram respeitados é gigante. Muitas pessoas terminam relações sem respeitar tudo aquilo que foi vivido ali atrás com outras pessoas, saem falando mal, saem desqualificando, saem até, sabe, inventando histórias para poder saírem bem, né, como a mocinha da relação, e que no fundo só vão piorar a tua disponibilidade para poder se abrir para uma nova relação. Então assim, quando a gente guarda mágoas profundas do nosso parceiro anterior, gente, não tem como um novo parceiro, como um novo homem entrar na tua vida, é como se aquele lugar ficasse fechado. Porque imagina assim, aqui tá você e aqui tá a pessoa com a qual você se relacionou, tá? Vamos supor que você tenha se relacionado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, não importa, foi uma relação. O que é uma relação? Vocês trocaram sonhos, vocês alimentaram sonhos, vocês tiveram promessas juntos, né? Então isso é uma relação. Então vamos supor que essa relação terminou. Não importa o motivo, mas essa relação terminou. O que acontece? Este homem que sai da relação, porque ela terminou, né? Poderia ser o inverso também, mas vamos falar desse jeito. Se essa pessoa aqui, que é a mulher, olha para esse lugar que esse cara aqui ocupava e começa a dizer assim, porque ele era um safado, ele era um sem vergonha, porque ele não prestou, porque ele me sacaneou, porque ele fez bem. O que essa mulher está fazendo? Por mais que esse homem não esteja aqui, é como se ela estivesse cuspindo literalmente no prato que comeu. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é, tem como uma outra pessoa, um outro homem chegar e entrar nesse lugar que você mesmo está cuspindo? Tem como, gente? Você entraria num lugar onde alguém visivelmente cospe naquele lugar? Em sã consciência você entra? Você vai dizer, não, eu quero receber uma cuspidinha ali também. Você vai entrar? Respondam pra mim, por favor. Você entra? Você não vai entrar. Certeza que você não vai entrar. Por quê, gente? Porque não tem espaço para entrar. Não tem como entrar. Porque não tem respeito. Então, se uma mulher não consegue respeitar a relação anterior que teve, como é que ela vai respeitar a relação atual? O homem atual? Não tem como. Então, é como se, a partir desse desrespeito, das críticas e das exigências, ela fosse projetar isso também no novo. Então, muitas vezes as mulheres acham que elas têm dedo podre. Eu tenho dedo podre, eu arranjo sempre o mesmo tipo de cara. Ou, Fernanda, meu Deus, ele parecia tão diferente, mas daqui a pouco ele é igual ao meu ex. Claro, porque se a pessoa entrou num lugar onde você estava cuspindo,
ela vai se comportar da mesma forma que o outro que saiu se comportou. É sistêmico, não tem como. Por isso que a gente diz, relacionamentos saudáveis, eles começam primeiro com você. Quando você decide olhar para você, para as tuas feridas, para as tuas dores, para os teus traumas. Quando você vai visitar lá a tua infância e ressignificar o que aconteceu lá atrás. Para que aqueles buracos emocionais não sejam projetados em parceiro após parceiro, em homem após homem, porque senão nenhum homem vai ficar. Porque não tem como um homem tampar os buracos emocionais que você carrega e que pertencem somente lá ao teu pai e tua mãe. Não tem como, é pesado demais para um homem. E a gente consegue perceber que existe muito peso nas relações hoje em dia por um fator muito grande, que é a ansiedade. Gente, se tem uma coisa que pesa as relações hoje é a ansiedade. É o quanto as mulheres estão ansiosas para poder então definir a relação. Sabe? É como se assim, ó, acontecesse dentro da mulher uma necessidade tão grande de tampar um buraco, uma carência emocional, e lembrando que carência é algo que te falta lá atrás do teu pai e da tua mãe, que a maioria das mulheres, ela não tá olhando quem é o homem que tá entrando. Ela só quer alguém ali, não importa quem, ela só quer alguém. Muitas vezes não é um cara que realmente é um cara que tá olhando para ela, cuidando dela, protegendo ela, enfim, dando todas as características de um masculino saudável para ela. Não é. É só um homem que tá ali, tampando um buraco emocional que ela não conseguiu tampar em função de não ter olhado ainda para as questões que ela tem que olhar lá de trás. Entende? Então, a relação já começa errado. Porque aqui não é um homem e uma mulher se relacionando, é uma criança se relacionando. E muitas vezes, quando é uma criança se relacionando em função dos seus traumas, é uma criança que vai mandar, de fato, um homem embora. Porque nenhum homem vai ficar para tentar suprir o lugar de um pai. Porque um homem não está buscando uma filha. Ou muitas vezes, essa mulher se torna mãe. Então, o homem também não está buscando uma mãe, porque ele já tem uma mãe. Então esse homem vai embora. A relação pesa. Já pesa desde o início. E aqui eu já começo a entrar no ponto de equilíbrio de troca. Só troca quem é adulto. Não tem como uma criança trocar. Porque o que é a troca? Vamos lá, princípio básico. Eu dou algo e você me dá alguma coisa. Troca. Oi, Elô, bem-vinda, meu amor. Então, troca. Eu dou algo e você me dá algo de volta. Essa é uma troca, tá ok? Entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, é uma troca. Eu dou, o outro dá. Eu dou, o outro dá. E assim a gente vai somando dentro da relação. Isso é um homem e uma mulher, duas pessoas adultas, ok? Preenchidas de si. Agora, quando são duas crianças, a criança, por via de regra, ela não dá. A criança quer tomar primeiro. A criança quer receber. Ah, Fernanda, mas eu faço um monte de coisa para ele, eu mostro tudo para ele. Muitas vezes você está dando na intenção e na postura de já tirar. Então não é dar verdadeiramente, não é entregar algo verdadeiramente para receber algo de volta em equivalência. Pode ver aqui, ó, tem muitas clientes minhas aqui e vocês podem testar, questionar, podem ver isso na vida de vocês, né? Testemunhar na vida de vocês. Qual o maior erro quando as pessoas estão se conhecendo? Elas dão demais. Principalmente as mulheres. As mulheres dão demais no início das relações. Por quê? Porque elas não avaliam mais se é um bom homem para a vida delas. Elas só querem um homem ali. Entende? Muito possivelmente, e na maioria das vezes, amparada por uma necessidade de ter alguém, ou seja, por um medo muito grande de ficar sozinha. Então qualquer homem serve. Aí ela vai lá e dá demais, começa a oferecer muito para aquele cara. Por quê? Porque no fundo ela quer tomar. Ela quer tomar por quê? Porque ela tem um buraco
né? Uma dor infantil muito profunda, que é a falta, como a Maria Eduarda colocou ali, né? Devido à falta do pai. Então, quando o pai falta lá na infância, essa menina, por via de regra, vai fazer o quê? Vai buscar o pai nos homens. Ela vai buscar o acolhimento desse pai nos homens. Aí ela deixa de trocar para dar demais, porque esse dar demais vai fazer, na cabeça dela, né? Ela acha que o outro vai ficar. E se o outro está procurando uma mãe nas mulheres, aí é um match real. Aí é uma menina procurando um pai e um menino procurando uma mãe. Aí dá match. Aí fica. Só que é uma relação desequilibrada, uma relação tóxica. Por quê? Porque um não está enxergando o outro. O que cada um está enxergando são as feridas emocionais um do outro e como que o um e o outro podem suprir as suas próprias feridas emocionais. Aí fica pesado. Aí é onde cada um geralmente dá demais dentro das relações. Estão pegando até aqui? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Rosiane, exatamente. Então aqui o que acontece? Vamos lá. Dentro de uma relação, gente, relação significa que vocês já estão saindo há algum tempo, tá? Relação significa que vocês já estão tendo uma troca. Gente, relação não é de um mês, tá? Ficante não é relação. Gente, ficante não é relação. É pseudo-relação. Por favor, entendam isso. Tá? Não acelerem as picapes. É o que eu tô falando. Toda vez que vocês aceleram as picapes, em função de uma ansiedade, significa o quê? Que vocês estão vivendo um trauma. Vocês estão tentando tampar um buraco emocional. Então, prestem atenção em vocês. Para que acelerar as picapes? Para que ter certeza das coisas? Para quê? Pergunto para vocês, para quê? Sabe o que falta para a maioria das mulheres? Cuidarem da própria vida. Preencherem a vida de prosperidade, preencherem a vida de prazer, preencherem a vida de objetivo, preencherem a vida delas mesmas. E daí, quando as mulheres não estão vivendo o seu próprio potencial, o que acontece? Quando chega um homem, meu Deus, aquele homem se torna o centro das atenções da vida daquela mulher. E daí, aqui a gente tem um problema bem sério. Porque um homem não pode ser o centro da tua vida. Um homem pode ser a cereja do bolo da sobremesa, mas não o teu prato principal. Por quê? Porque é só um homem. O prato principal sempre tem que ser a tua vida. É pesado demais para um homem ser o teu prato principal, te fazer feliz, te ajudar a realizar os teus sonhos. Entende? Você tem que ir atrás dos teus sonhos, você tem que descobrir quem você é. E isso parte do respeito. Então, quando a gente começa a curar a nossa história, quando a gente começa a curar as nossas feridas emocionais, a gente começa a ter respeito por nós. E ter respeito por nós é valorizar quem você é, tudo que te conduz, o que tu tens dentro de ti, quais são os teus potenciais, quais são os teus objetivos de vida, para que você possa colocar a tua atenção, a tua energia lá, ali. E daí um homem que entra do teu lado para trocar é um homem que, sem sombra de dúvidas, vai ter a maior satisfação em te ajudar a crescer. Mas ele não vai suprir um buraco emocional teu que só pertence a você, o seu pai e a sua mãe, nessa tríade ali de trás. Tá fazendo sentido, gente? A grande maioria de nós fica enredada em traumas ali de trás. E daí não consegue ver quais são os seus próprios sonhos, quais são os seus próprios objetivos. Pra que eu tô nessa vida? O que eu tô fazendo aqui nessa vida? Eu tô só matando tempo, eu tô só passando tempo? Pra onde é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Porque nunca se olhou, nunca olhou lá pra trás. E daí quando entra numa relação, já entra em desequilíbrio.
entende? Já entra cobrando demais, exigindo demais, sabe? Tentando acelerar demais, tentando ter certeza demais. E hoje em dia, gente, com tanto coach de internet, né, que a gente vê aí um monte de absurdo, né? Não pode demorar mais do que 3 meses, acima de 6 meses é um absurdo. Gente, cada pessoa tem um tempo, sabe? E você tem que entender qual é o teu tempo, não o tempo que as pessoas dizem que tem que ser. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Se tu conhece a tua história, tu tá investindo tempo em te curar, tu não vai automaticamente deixar qualquer homem entrar. Tu não vai dar demais uma relação, tu vai deixar o cara conquistar esse espaço na tua vida. Sabe? Eu tava falando com um cliente meu, homem, né? Esses dias, e eu falei a gente tava conversando, enfim, né? E ele só confirmou uma coisa que eu já sei, né? E que é real. O valor de uma mulher, e aqui os homens que estão presentes nessa live, por favor, se manifestem, e se faz sentido, né? Porque ele falou isso pra mim, então eu acredito que faz sentido. Só um instantinho, gente. Beijo, meu amor. Minha filha tá saindo, gente, só um instantinho. Tá bom, tá bom. Beijo, querida. Tchau. Live em casa é isso, né? Então, os homens, por favor, aqui se manifestem, né? Mas o valor de uma mulher para o homem não está naquilo que ela faz, isso é um plus. O valor de uma mulher para o homem é diretamente proporcional ao quanto ele investiu nessa mulher. E quando eu digo investir, eu não estou falando da questão financeira. Eu estou falando em investir é tempo, é energia, é pensamento. Então, se uma mulher dá demais para esse cara, no sentido de tempo, sem o cara ter conquistado isso, ela automaticamente perde o valor. Porque foi fácil demais. Entendem? Então é importante, mais uma vez, que vocês, mulheres, nós, mulheres, se ocupem da vida de vocês. Amem a vida de vocês, tenham prazer. E quando eu digo se ocupar, não é se sobrecarregar e fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e ser a rainha da conta. Não tô falando isso, eu tô falando assim, se ocupem da vida de vocês, em se autoconhecerem, fazerem aquilo que amam, em terem os sonhos de vocês e correrem atrás dos sonhos de vocês, que automaticamente você vai ter um homem do teu lado que vai te admirar, porque você vai ser uma mulher leve, uma mulher gostosa de estar junto, porque você não tá colocando os teus sonhos, os teus desejos na mão do outro, tá na tua mão. E daí esse homem automaticamente vai te olhar e vai te dar valor. Entendem? Isso é respeito. Respeito por quem você é. Respeito pela tua história. Respeito por tudo aquilo que te compõe. Então, quando você vai entrar numa relação, você vai estar tão inteira de você que você, no mínimo, vai escolher um homem que esteja inteiro para ti e disposto a investir tempo em você, sem que você precise ficar assim, me dá tempo, me dá atenção, olha pra mim. Você não vai ficar precisando, não tem como você precisar disso, porque vai ser automático, porque é recíproco. Então, lembrando aqui que, vou repetir, uma relação equilibrada, uma relação de troca acontece entre 2 adultos. Mas para que esses 2 adultos possam encontrar, você, mulher, tem que primeiro se tornar mulher. Sair da menina e se tornar mulher. De novo, retrospectiva do que eu já falei. O que é se tornar mulher? É respeitar toda a tua história, é curar as tuas feridas, é ressignificar os teus traumas. Extrair o melhor das tuas histórias, seja da tua história infantil, seja das tuas histórias com relação a relacionamentos passados. Quando você toma tudo isso e você se compõe disso, você se torna uma mulher. Aí tu podes ir para um relacionamento e trocar com o homem. Então vamos lá, o que é trocar agora com o homem? É dar o teu feminino para esse homem. Porque é isso que um homem masculino busca. Uma mulher feminina. Uma mulher que possa dar nutrição, acolhimento,
gentileza, beleza, leveza para uma relação. Então, quando uma mulher entrega naturalmente tudo isso para um homem, o homem vai automaticamente te entregar aquilo que tu mais quer, que é proteção, que é provisão, que é direção. Ele vai te entregar, porque é natural de um homem entregar isso. É o que ele mais quer, é poder entregar para uma mulher isso, porque faz parte do masculino. Prover uma mulher, proteger uma mulher, cuidar de uma mulher como uma preciosidade, é o que o homem mais quer. Só que as mulheres não estão entregando o seu feminino para elas, que parte da história, que parte de quem elas são, da própria história. Então, o que acontece? Dentro de uma relação, a mulher dá o feminino dela e o homem dá o masculino dele. E essa dança vai se fazendo dentro da relação. E um vai dando para o outro e assim a relação vai crescendo. Então, deixa de ser um indivíduo para ser uma dupla. E dentro dessa dupla, desse dar e receber, então a mulher dá o feminino, recebe o masculino do homem. O homem dá o masculino dele para a mulher, para a relação, e a mulher recebe esse masculino. Percebe essa dança? Agora, o que acontece muito quando a mulher está ferida, quando a mulher está machucada, quando a mulher não está com seus traumas processados ali de trás? O que acontece, gente? A mulher automaticamente se fecha e se protege. E ela vai para uma polaridade masculina, que na verdade é a sua criança se protegendo. Então ela se protege com uma polaridade masculina em desequilíbrio. Então ela entra nas relações masculinas. Ela entra dando aquilo que os homens querem dar. Que é direção, que é posicionamento, que é proteção, que é provisão. Elas já entram dando isso. Então, um homem masculino não vai ficar na tua vida, não tem como, porque não tem espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso é, né, física. Então, a tendência de uma mulher com esse padrão, com feridas emocionais, protegida por um masculino desequilibrado dentro dela, é atrair homens com uma polaridade feminina. Também estão doloridos, que também estão machucados. Então dá match. E daí um começa a ferir o outro. Aí não é mais uma relação que vai para o mais, porque dá um pouco, outro pouco, dá um pouco, dá um... Não, uma relação que tira. Então tu me dá para tampar o meu buraco emocional, tu me dá para tampar o meu buraco emocional, então é uma relação que te leva para o menos. Percebem? Tá fazendo sentido aqui para vocês, gente? Me respondam, por favor. Estão acompanhando aí o que eu estou falando? Alguma pergunta? A Rosiane falou que sim, tá fazendo sentido. Claro que eu tô falando aqui numa live, né, gente? Não é algo assim que vai curar a vida de vocês, é uma live, né? Mas eu tô tentando trazer consciência para vocês, para que vocês possam começar a entender que, uau, tem alguma coisa errada. Se as minhas relações não estão funcionando, se eu não estou conseguindo me conectar com um homem, se eu não estou conseguindo manter uma relação equilibrada, tem alguma coisa errada nesse processo. E veja, gente, de novo, né, às vezes as mulheres acham que tem o dedo podre, que algumas até dizem que vou desistir do amor. Não desistam do amor. E eu vou contar uma história agora linda para vocês. Nunca desistam do amor. Agora, entendam que vocês não são um problema, mas existe um problema que precisa ser corrigido. E ninguém foi ensinado a se relacionar. Essa é a verdade. A gente não aprendeu, ninguém mostrou pra gente como é se relacionar de forma equilibrada, de forma saudável. A gente foi aprendendo nas coxas. Da mesma forma que o nosso pai e nossa mãe foram aprendendo nas coxas como se relacionar. E foram fazendo da forma que deu. Mas não necessariamente a forma que deu foi a forma saudável. Muitas vezes é uma forma tóxica. E que você está acostumado a repetir, a repetir, a repetir. Então, é importante parar e se
reorganizar internamente. Caramba, nessa roda toda, onde é que eu tô? Então a gente começa a perceber assim, pô, eu tô tendo respeito pela minha história? Eu tô tendo respeito pelo meu pai? Eu tô tendo respeito pelos homens com os quais eu já me relacionei? Eu tô tendo respeito por mim, pela mulher que eu sou, pelos meus sonhos, pela minha identidade? Eu tô tendo respeito? Opa, não, tá faltando, tu já tem um sinal. Então, tu já começa a perceber, entende? Pô, nas trocas, quando eu entro numa relação, eu dou demais? Será que eu faço muito? Será que eu deixo o outro equilibrar? Será que eu sou capaz de receber o que o outro tem para me dar? Eu consigo receber sem resistir, sem criticar? Gente, são percepções que não são fáceis muitas vezes de perceber, mas que são necessárias se você quiser se lapidar. Que faz sentido, estou com várias feridas emocionais e traumas infantis. Eu tenho consciência que muitas curas já aconteceram, no entanto, ainda há muitas a serem feitas. Todos nós temos muitas a serem feitas. É um processo contínuo, tá, gente? Não pensem vocês que não. É um processo contínuo para trazer leveza. Sabe, quando esses dias eu fiz uma postagem e coloquei, né? A mulher sábia é aquela que edifica o seu lar. A tola vai estragar com as próprias mãos. E é verdade. Se uma mulher não se trabalha, gente, ela vai destruir o lar dela, vai destruir o relacionamento dela. Porque ela vai tentar fazer daquele homem uma melhor amiga, vai tentar fazer daquele homem o seu pai. Não tem como. Vai tentar fazer daquele homem o seu filho. Então, tudo isso é fora de ordem. Então, estar em ordem dentro de você é começar a respeitar todas essas etapas para que você possa trocar livremente, de coração aberto, e entender quais são os teus limites, até onde vai, até onde não vai. Bom, falei um monte, né? Agora eu quero convidar vocês para escutar uma história. E, gente, essa história é tão linda. Eu conto essa história em todos os casamentos que eu realizo, porque, para quem não sabe, eu faço muitos casamentos, tá, gente? Já tendo em terapia sistêmica, constelação há mais de 10 anos, né? E ao longo desse período, gente, tranquilamente eu já fiz mais de 100 casamentos. E essa é uma história que eu conto sempre e que faz muito sentido quando eu conto nos casamentos. E eu vou convidar vocês agora para entrar nessa história. Eu vou entregar essa história aqui porque ela faz parte de um livro, né, que eu estou escrevendo já há alguns anos e que, com sorte, até o final desse ano ele sai. Mas vamos ver, né? Para que eu possa contar essa história, eu vou contextualizar para vocês como é que surgiu essa história, tá? Essa história, ela aconteceu em Londres, numa viagem que eu fiz em 2017 com a minha filha. Foi uma viagem que eu fiz porque eu tinha recém terminado um relacionamento e tinha sido muito difícil o término. Eu sempre digo que eu não vi Londres, né? Porque eu chorei Londres inteirinha. Mas eu estava escrevendo um livro e todas as vezes que eu viajava, eu via casais de velhinhos caminhando juntos, assim, em algum lugar, eu parava e fazia uma pergunta para eles. E eu perguntava assim, ó, qual é o sentido do amor? Sempre fiz essa pergunta. E eu tenho histórias, gente, maravilhosas, mas essa aconteceu no último dia de viagem em Londres, num restaurante italiano, tá? Então, assim, ó, esse aqui que eu vou contar essa história é um e-mail que eu recebi da senhorinha, da velhinha, que eu fiz essa pergunta no restaurante. Ela mandou esse e-mail um mês depois que eu conversei com eles na mesa do restaurante. Tá? Então eu quero que vocês abram o coração de vocês para escutar essa história, porque essa história mexe com o inconsciente nosso e fala sobre o amor, qual é o sentido do amor, tá? Então, assim, é um e-mail que ela me escreveu, eu vou começar a partir disso. Fechem os olhos de vocês aí. Sintam essa história do fundo do coração de vocês. Thaís, Cris, que bom que vocês estão aqui. Aproveitem porque eu vou contar uma história linda agora para poder encerrar essa live. Então, escutem com o coração de vocês, tá bom? Imaginem
cada cena daquilo que eu contar, porque é muito fácil de imaginar. Entrem nessa história. Vamos lá. O e-mail começava assim: Querida Fernanda, boa tarde. Te escrevo essa carta para lhe contar como foi curador aquele momento no restaurante, um mês atrás, onde você e sua filha sentaram ao nosso lado, do meu marido e meu, num restaurante italiano em Londres. Você se lembra? Pois bem, Fernanda, naquele momento, eu e meu marido estávamos num momento delicado da nossa união. Já estávamos há 47 anos casados e naquela noite, em específico, havíamos saído para conversar sobre nós dois e o quanto estava sendo difícil a convivência e qual seria o nosso desfecho. Naquela altura do jantar, já não estávamos mais conversando. Foi quando você gentilmente pediu licença e me perguntou se poderia fazer uma pergunta em referência a uma pesquisa para o livro que você estava escrevendo. Você se lembra? Confesso que não gostei de ser interrompida na hora, mas o desfecho posterior desse momento é o que eu gostaria de compartilhar contigo, porque acho que merece estar no seu livro se você ainda não terminou e se achar que podes. Me lembro de você ter nos perguntado, Fernanda, há quanto tempo estávamos casados. E eu respondi, 47 anos. E logo na sequência, você perguntou para mim, qual era o sentido do amor após 47 anos juntos? Confesso também que fiquei surpresa com a sua pergunta na hora. Estávamos num momento de briga e não conseguia pensar numa resposta, tampouco sentir amor. Nesses poucos minutos, meu marido, que estava na minha frente, viu o choque que levei com a sua pergunta e, rapidamente, segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e te respondeu: toque, admiração, companheirismo, escolha e respeito. Isso é o amor após 47 anos de casado. Após uma pequena pausa, ele continuou: nunca foi fácil. Muitas vezes pensamos em desistir, mas quando se tem esse conjunto, sempre encontramos um jeito de fazer valer a pena. Querida Fernanda, senti meu coração acelerar e meu corpo inteiro se aquecer naquela hora, mesmo naquela noite fria, com a resposta dele segurando na minha mão. Naquele instante, o reconheci novamente. Vi a alma dele olhando para mim e me acolhendo de volta. Quando ele se silenciou e você olhou para mim, naqueles breves segundos, um filme passou na minha cabeça e respondi o que veio à boca e, olhando para ele, disse: confiança, proteção, carinho e cuidado. Isso é o amor depois de 47 anos casados. Creio que você deve ter percebido quanto aquele momento mexeu conosco. Ficamos em silêncio alguns minutos. Você agradeceu, anotou em seu caderninho e voltou a jantar com a sua filha. Minutos depois nos despedimos e fomos embora em silêncio. No meio do caminho, sem dizer nada, ele pegou na minha mão e fomos assim, de mãos dadas até em casa, como há muito tempo não fazíamos. Chegamos em casa e, ainda em silêncio, trocamos de roupa e nos deitamos. E pela primeira vez em anos, dormimos abraçados novamente. O tempo havia parado naquela noite. Nos reconhecemos no mais profundo de nossas almas. Foi um momento mágico, como se tivéssemos recuperado todos os anos que perdemos ao ficarmos presos aos compromissos do mundo e às necessidades dos outros. Éramos somente nós dois, sendo nós dois naquele momento. Guardei o guardanapo que você me deu no restaurante com seu e-mail e te escrevo só agora para te dizer duas coisas, Fernanda. Que ele faleceu na manhã seguinte. Quando acordei, ele já não estava mais lá. Era apenas um corpo frio deitado ao meu lado. Foi um choque, mas ao mesmo tempo senti uma paz e muita, muita gratidão, porque tivemos a chance de nos despedir, mesmo sem dizer uma palavra. E a segunda coisa é para te agradecer por ter nos feito lembrar qual era o sentido do amor. Por ter me permitido me despedir dele sentindo o amor mais profundo da minha alma, sem as dores e as frustrações da vida. Hoje estou em paz, sentindo que aquela noite foi a noite das nossas vidas, simplesmente porque nos reconhecemos novamente.
Se você me perguntasse hoje qual o sentido do amor, eu te responderia: o sentido do amor é estar junto de quem você admira, respeita e confia, apesar de tudo. E para você, Fernanda, te digo, nunca deixe de acreditar no amor, principalmente se ele aparecer nos momentos mais inesperados. Sabe, gente, eu ainda me emociono com esse texto. Eu até hoje lembro deles lá do restaurante. Como é que tocou aí pra vocês? É lindo. Sabe, gente, o amor, a gente sempre diz assim na sistêmica, né? E eu digo pra minha vida assim, o amor é uma escolha, né? É uma escolha quando se tem essa troca desse feminino, desse masculino, desse respeito um pelo outro. E esse amor vai nutrindo a nossa alma, esse amor vai nutrindo quem a gente é, sabe? Esse amor vai permitindo que a gente coloque o nosso melhor para fora. Porque o outro nos aceita do jeito que nós somos. E a gente aceita o outro do jeito que o outro é. E para finalizar, existem 3 palavrinhas mágicas que Bert Hellinger nos ensinou sobre o amor. 3. Não existem mais nada além de 3. E eu vou pedir para que vocês novamente fechem os olhos aí na frente de vocês. Fechem os seus olhos. Quem quiser participar, claro, né? Fechem os seus olhos e olhem para o seu parceiro, para a sua parceira, para aqueles que não têm. Olhem para aquele homem ou para aquela mulher que vocês desejam ter uma relação saudável. Olhem como se essa pessoa estivesse na frente de vocês. Sintam essa pessoa na frente de vocês. E veja se é possível você repetir o que eu vou te dizer, olhando para essa pessoa. Mas repita de um lugar verdadeiro dentro do teu coração. Olhando nos olhos dessa pessoa, veja se é possível você dizer sim. Sim. Eu aceito e respeito tudo que você é, o que você carrega e o que te conduz. Sim. A segunda palavrinha é por favor. Por favor. Aceite e respeite quem eu sou, o que carrego e tudo que me conduz. E me apoie em meu desenvolvimento. Por favor. E a terceira palavrinha é obrigada. 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 Há sempre inúmeras pequenas coisas a serem admiradas em nosso parceiro ou em nossa parceira que podem e devem permanecer e serem valorizadas e reconhecidas sempre. Obrigada. Sim, por favor e obrigada. O amor não é para ser difícil, o amor não é para ser pesado, o amor não é para ser conflituoso, o amor não é para ser tóxico. Nada disso é amor, gente. Tudo isso é dor, tudo isso é sofrimento. Tudo isso é a nossa criança se manifestando. O amor é leve, o amor ele é fluido, o amor ele é de troca, o amor é companheirismo. Entende? Então,
a gente vai construindo o amor saudável fora de nós à medida que a gente constrói esse amor saudável dentro de nós, com a nossa própria história. Então, essa foi a live de hoje. Desejo que ela tenha tocado aí o coração de vocês, que tenha feito sentido, que tenha virado aí alguma chave, que tenha trazido alguma coisa, um insight, uma percepção, uma compreensão. Do fundo do meu coração, esse é meu trabalho com vocês. É o meu desejo, tá bom? Obrigada, Adri, que bom que você estava aqui. Fico muito feliz que vocês possam tomar tudo aquilo que eu compartilhei, que, gente, eu desejo que vocês possam encontrar o melhor amor da vida de vocês, sabe? Porque a gente chega numa fase da vida, eu já passei dos 40, né? A gente chega numa fase da vida que a gente só quer compartilhar o que é bom, sabe? Compartilhar o que é bom não quer dizer que não vai ter perrengue. Sim, tem perrengue, tem estresse. Mas todos eles são atravessados, sabe, com sabedoria, com leveza, porque ambos estão olhando para um crescimento. Então eu desejo que vocês possam encontrar esse amor dentro de vocês, para encontrar ele fora de vocês. E principalmente um homem que mereça vocês, sabe? Um homem que valorize a mulher que você é. Mas primeiro você tem que se tornar essa mulher. Saindo dessas dores emocionais, desse infantil, dessa menininha, para se tornar uma mulher adulta, madura, dona da tua história, dona da tua vida, dona da tua essência, dona dos teus sonhos. Então, atrair um homem que vai valorizar, vai enxergar isso, vai te colocar no lugar onde você merece, que é num pedestal, vai chegar. E não é pedestal porque tu está acima, é pedestal porque tu é só uma mulher que merece isso. Entende? Vai, Elô, vai ficar gravada. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada, uma boa noite, um bom domingo para vocês, finalzinho de domingo. E que seja uma semana iluminada e muito linda para todas nós. Qualquer comentário, qualquer pergunta, manda aqui pelo direct, que eu vou ter a maior alegria em compartilhar respostas com vocês, tá bom, gente? Um beijo, boa noite.